Amados irmãos, que a paz do amorável Mestre Jesus fortaleça os nossos corações. Amém. A nossa alegria de estarmos aqui, ela é muito autêntica, muito verdadeira, mas ela é incalculável de estarmos nesta casa, que nós tivemos uma vez sim, na condição de ouvintes, trazido pela nossa queridíssima irmã Branca, que é a Zenaide, uma frequentadora da casa que está ali atrás, junto com a Dorinha e a minha esposa Dilene, nos dando a alegria de estarmos juntos nesta noite. Nós sabemos, meus irmãos, que falar do Chico é uma tarefa muito difícil, porque todo mundo já conhece o Chico, é um livro aberto. O Chico é a força do exemplo. E nós procuramos ter a cautela de falar do Chico, sem lovinhações, sem chiquismo, sem exageros naquilo que nós gostaríamos de dizer. Mas tudo que nós dissermos, nós tentaremos dizer baseado naquilo que os outros disseram. Embora nós o conheçamos desde 1956, quando o Chico esteve pela primeira vez em Monte Carmelo. Porque nos natais de 56, 57, 58, o Chico esteve conosco em Monte Carmelo. Foi assim, uma coisa que a gente até nem acreditava na época, né? E ele foi exatamente a convite do Valdo Vieira, que depois, em 59, o Chico, juntamente com o Valdo, passariam a residir em Uberaba. Nós sabemos que tudo na vida, o que manda mesmo, o que resolve, é a exemplificação da criatura. Emmanuel costuma dizer que pregação sem obras é como um cheque sem fundo. Não adianta fazer um cheque de 200 milhões, que ele vai bater lá e voltar. Quer dizer, da mesma forma, não adianta que alguém me elogie muito, se eu não tenha feito jus aqui. Nós gostaríamos de destacar o carinho das palavras do Chico. Ele foi muito generoso conosco ao destacar a nossa família, a nossa modesta família. Nós agradecemos a ele, a Jesus, pela oportunidade que nos dá de estar aqui. Agradecemos ao Zé Roberto, que nos ensejou os contatos para estarmos aqui desde Belo Horizonte, e nós realmente estamos muito felizes de estarmos aqui. Nós não vamos biografar o Chico, todo mundo já sabe que o Chico nasceu a 2 de abril de 1910, né? Nós costumamos dizer que para nós sabermos a idade do Chico, é só nós tirarmos 10 anos no mês em que nós estamos, né? Quer dizer, quem tiver dúvida, fala assim, que ano que nós estamos? Nós estamos no ano 2000, então o Chico tem 90 anos, porque de 100 você tira 10, você tem 90. Ano que vem, a mesma coisa, 2001 você tira 10, vai ficar 91, né? Que corresponde ao 101. Então é isso. O Chico, ele, filho de João Xavier, um vendedor de loterias, uma criatura muito pobre, ele nasceu em Pedro Leopoldo e tem como mãe Maria João de Deus. O nome Maria João de Deus traz uma peculiaridade, é que a Maria João de Deus, a querida mãe do Chico, ela traz esse nome porque, sendo filha de mãe solteira, ela nasceu na cidade de Santa Luzia, num hospital chamado Hospital São João de Deus,
que tem até hoje em atividade lá em Santa Luzia. E a mãe do Chico, chamada pelas irmãs de caridade a escolher o nome daquele que viria nascer naquela época, não havia como antecipar o sexo, né? Não havia aquela, como é que chama isso? Ultrassonografia não existia naquela época. Então ela combinou com elas, falou, olha, se nascer menina, o homem, o nome vai ficar por conta de vocês. Porque eu sou muito grata à acolhida que vocês estão me dando aqui. Abre para nós já um grande exemplo de humildade, de dedicação, daquelas irmãs de caridade católicas, que sempre doaram o melhor de si nas instituições beneficentes. Então não fugiu a regra. Aquelas irmãs demonstraram toda a dedicação, assim como a gente vê até hoje. Nós vemos até em Hanseníato, né? Junto aos hansenianos, que é uma doença até certo ponto contagiosa, não mais contagiosa como antigamente se supunha, né? Que a partir de quando eles começam a tomar os medicamentos, eles deixam de ser doentes ativos, então não há aquele perigo que nós acreditávamos, principalmente na Idade Média, quando se queimava casa com doente, com tudo, né? Então, essas irmãs sempre fizeram essa dedicação. E então a avó do Chico falou, não, nascendo, o que nascer, vocês que vão dar o nome. Então deram o nome de Maria, em homenagem à mãe de Jesus, e João de Deus, em homenagem ao hospital. Por isso que ela tem o nome Maria João de Deus. O Chico, meus irmãos, foi católico até 1927. Católico praticante, católico entusiasmado, presente com aquilo que fazia. O mesmo entusiasmo como o grande médico que ele é. Então o Chico se tornou espírita em virtude da obsessão de uma das suas irmãs, que se curou da obsessão na casa do casal Hermínio Perasso e José Hermínio Perasso e da dona Carmen Pena Perasso. Ali naquela casa eles realizavam o culto e o Chico acabou entusiasmando com as verdades espíritas cristãs passadas por aquele casal, sendo que numa bela noite, Dona Carmen viu o Chico assentado e viu que fluidicamente caía uma cascata de livros, se eu posso chamar de cascata, os livros, mas em forma de cascata, caía um, vinha outro. E ela falou assim, gente, por que caem tantos livros na cabeça do Chico? Ela viria saber mais tarde que era exatamente aquele extraordinário médium psicógrafo que de uma certa feita nós perguntamos ao doutor Elias Barbosa, falou, Elias, será que nós poderíamos dizer que o Chico é o maior médium psicógrafo do mundo? O Elias, naquela convicção que é uma característica dele, disse para nós, Marival, isso devia ser dito do alto dos telhados, que o Chico é realmente o maior médium psicógrafo do mundo. Então o Chico teve como orientador religioso, enquanto católico, o padre Sebastião Scarcella. Depois que ele se tornou espírita, ele sempre procurando a coerência, que nunca o abandonou, ele procurou o padre Sebastião Scarcella e expôs para ele a situação. O padre, que antes já vinha orientando o Chico quando era criança, ia avisar
que ele não sabia dizer que era espírito, mas que ele tinha aquelas visões. O padre falava para meu filho, você vai para casa, reza tantas Ave Marias, tantas ladainhas, porque isso é coisa do capeta, não pode ver isso não, você dá um jeito, coisa. Então o Chico ia para casa, rezava, e nada, quanto mais ele rezava, mais aquela fluência mediúnica se sobrepõe. Então, meus irmãos, naquele belo dia ele foi predeterminado de romper com a sua antiga religião, de vez que ele estava plenamente convencido das verdades espíritas cristãs, da consolação espírita cristã. Então ele foi e o padre aceitou com certa relutância, mas falou assim, então você vai e Deus te faça feliz. Porque o padre também, conquanto tivesse os seus equívocos próprios da sua formação religiosa, ele era uma pessoa sincera. Então ele despediu-se do Chico. O Chico, na sua infância, trabalhou desde muito cedo. Um dos trabalhos dele, muito difícil, ele trabalhava numa fábrica de tecidos em Belo Horizonte, que ele trabalhava das 15 às 2 da madrugada, nessa fábrica de tecidos, embora muito novo. Ele tinha que vir muito cedo de Pedro Leopoldo, que naquele tempo, hoje se leva 40 minutos de Pedro Leopoldo a Belo Horizonte. Hoje Pedro Leopoldo já é considerada grande BH, leva-se 30, 40 minutos, é coisa rápida. Então, meus irmãos, o Chico teve essas dificuldades na sua vida. Ele foi convocado por Emmanuel exatamente a 8 de julho de 1927. O Chico tinha exatamente 17 anos. Estava na plenitude da sua, abandonando a adolescência, né? Quando ele foi chamado por Emmanuel, num açude, lá nos arredores de Pedro Leopoldo, o Emmanuel aparece para ele e o convoca. E ele indaga, ele aceita aquela convocação e ele indaga ao Emmanuel o que ele teria que fazer. Primeiro ele, humildemente, fala, se o senhor acha que eu dou conta, eu me prontifico. Mas o que eu tenho que fazer? O Emmanuel diz para ele, aquelas clássicas informações que os espíritas em geral sabem, né? Que fala assim, Chico, nós precisamos de observar 3 aspectos importantíssimos. Qual é o primeiro, senhor? Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. E conclui Emmanuel, olha, Chico, gostaria de lhe dizer o seguinte, se amanhã eu conflitar com Jesus e com Kardec, você me abandona. Olha a inteireza dessa informação, meus irmãos. Olha o quanto que isso é importante para nós como espíritas que somos. Máxime numa época em que nós estamos vivenciando certos movimentos baseados no achismo, movimentos baseados na afoiteza de certos companheiros do movimento espírita, que às vezes entendem já estarem ultrapassados Kardec e até Jesus. Nós já tivemos há pouco tempo ouvindo um companheiro que fez umas referências sem citar o nome de Jesus. Nós, algumas pessoas o abordamos dizendo, fulano, isso aí você vai encontrar abundantemente na fala de Jesus. Ele falou, eu sei, eu não disse porque o nome de Jesus
estão um tanto desgastados. Olha, prestem atenção, gente. Prestem atenção na absurdidade dessa informação. Porque, então nós temos que abrir bem os nossos olhos, gente, para não aceitar esses achismos, para não aceitar essas divinizações que se faz por aí. Nós vemos muito bons estudos, muito bons livros. Nós temos livros ótimos que falam da autoestima, né? Tem muito livro que fala na autoajuda, excelentes livros, mas eles não passam de obras subsidiárias da obra de Kardec. A obra de Kardec, gente, ela está intacta ainda. Nós, às vezes, não conhecemos com profundidade a obra de Kardec. Muitos de nós não lemos ainda o Pentateuco kardeciano. Ler mesmo, dizer assim, eu li de cabo a rabo, eu estudei o Pentateuco kardeciano, muitos de nós ainda não o fizemos. Então nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes, se nós falarmos assim, que o Espírito também vem do átomo, muita gente vai rir da gente. Ele está louco. Quando, na verdade, a questão 540 do Livro dos Espíritos diz que o Espírito também vem do átomo. Então nós precisamos tomar cuidado, estudar bem, não confundir movimento espírita com doutrina espírita. Porque às vezes nós nos perdemos aí. Porque nós achamos que movimento espírita e doutrina espírita é a mesma coisa. Não é não, gente. Doutrina espírita é aquele arcabouço filosófico, científico, religioso, trazido pelos espíritos via bom senso de Allan Kardec. E o movimento espírita, do qual nós fazemos parte, é a dinâmica do espiritismo. Quer dizer, a doutrina espírita é inatingível, é inatacável. Não se disse tudo acerca da doutrina espírita. Não se disse tudo. Então ela está em aberto. Por isso que, se nós amanhã formos tratar de clonagem, se nós amanhã formos tratar de homossexualismo, se nós amanhã formos tratar de qualquer um assunto, nós vamos saber interpretá-lo à luz da doutrina espírita. Porque a evolução jamais vai embaraçar a doutrina espírita. Mas, se nós falarmos assim, puxa, o movimento espírita é cheio de defeitos, tudo bem. Tudo bem. Nós vamos, às vezes, encontrar uma heterogeneidade imensa dentro do movimento espírita. Nós vamos encontrar aspectos altamente, um universo de enganos, muitas colocações inadequadas dentro do movimento espírita. Jamais dentro da doutrina espírita. Isso é importante nós sabermos. Meus irmãos, dentro do tema, os companheiros que quiserem nos ajudar, concordando, discordando, acrescentando, serão muito bem-vindos. Viu, Elinho? Meus irmãos, a obra do Chico, conforme nós dissemos, o Chico, nós podemos retroagir aos 8 de julho de 1927, portanto, há 75 anos, se nós lembrarmos que no centenário da República, comemorado em 1922, promoveu-se no Estado, nas escolas públicas de Minas, um concurso da melhor redação acerca do centenário da República. E o Chico tinha na época 12 anos, era criança de grupo, como se dizia antigamente, né? Também teve que participar. E o Chico nos conta que naquele dia, no dia de fazer a redação, que premiava
o aluno que fizesse a melhor redação. O Chico, quando se assenta, vem um senhor, que ele não sabe de onde saiu. Ele, da época, não sabia, né, de onde saiu. E falou: você, prepara aí que eu vou ditar para você. E fez uma magnífica redação acerca do primeiro centenário da República. Aí, o resultado: os alunos, professores que formavam a comissão julgadora disseram: isso não é dele, isso decorou, isso é dele, é coisa decorada, não tem condição, não é? E aí, não é, falaram: olha, então nós vamos fazer o seguinte, vamos dar para ele um tema, mas vamos caprichar no tema, que é para ver se ele sai dessa, que nós vamos acabar tudo desmascarado. Como é que uma criança de 12 anos já tem uma conduta dessa? Aí vem, dão um tema, só o Chico na sala de aula, dão um tema: Chico, você vai fazer uma dissertação sobre a areia. Gente, até hoje nós só fazemos uma redação sobre a areia. Quantas linhas nós vamos escrever da areia? O Chico fez uma belíssima página a respeito da areia, porque o Espírito ditou para ele o tema. Eles enrolaram, dizem que até ontem ele não sabe o resultado da redação, se ele ganhou, se ele perdeu o conteúdo. Então, meus irmãos, são aspectos interessantes da vida do Chico. Nós gostaríamos agora de falar da obra literária do Chico. Os gêneros literários aos quais a psicografia do Chico já participou. Vocês vão me perdoar, eu queria nem tocar no assunto, para ver se vocês não descobriam, mas eu realmente apanhei um desarranjo na garganta e estou torcendo para correr tudo bem, mas de vez em quando vou agredir os ouvidos de vocês com essa tossezinha seca que eu ganhei. O primeiro livro psicografado pelo Chico foi exatamente Parnaso de Além Túmulo. Vejam vocês que ele recebe um tipo de literatura que é pouco comum a quem não é poeta, né? Quer dizer, se fosse dele o livro, ele estaria escrevendo um livro num gênero literário para o qual ele nada conhecia. Eu não conhecia, eu não era poeta, não sabia nada de rima, não sabia nada de métrica, não sabia nada. Entretanto, ele recebe Parnaso de Além Túmulo, composto de 56 poetas. E ele escreve esse livro de 1931 a 1932. Na época tinha 21 anos. Todo mundo sabe que o Chico não fez o primário completo. Quer dizer, então, ele escreve esse livro que, pela natureza literária, acaba por provocar um assombro junto aos literatos. E uma comissão de literatos, entre os mais ferrenhos, os maiores críticos, como Silvio Romero, como Viriato Correia e outros grandes críticos, fazem uma conclusão final dizendo assim, para dizer um por todos desta comissão, diz assim: como foi que ele conseguiu, nós não sabemos, mas que é o poeta que assinou Então, é o Olavo Bilac, é o Castro Alves, é o Raimundo Correia, etc, etc, etc. Então, ficou confirmado. O Chico, na prosa, porque depois ele não ficou só na poesia, ele também adentrou a prosa. Então, ele tem caráter revelador das obras do Chico. Nosso Lar, por exemplo,
Ninguém até então, com a obra tão popular, tinha uma informação tão minuciosa do plano espiritual. Nós não tínhamos minudências, nós não tínhamos um cotidiano da vida espiritual, como Chico nos fala em nosso lar. E depois, a sequência dessa coleção extraordinária, ditada pelo espírito de André Luiz. Nós temos poesias identificadoras, como a poesia do Parnaso de Além Túmulo. Nós temos romances, né, um gênero literário muito consumido. Nós temos romances destacando para a série romana de há 2000 anos, de 50 anos depois, de Ave Cristo, né, que forma os 3 livros sequenciados da vida em Roma, do cristianismo primitivo, e que se conclui, em se tratando de romances de Emmanuel, Renúncia e Paulo Estevam. Paulo Estevam, tido por muitos grandes literatos como talvez a melhor biografia a respeito de Paulo de Tarso. Na obra de Emmanuel, que fala da vida romana, da série romana, nós temos a cronologia romana muito mais perfeita, muito mais condizente do que os historiadores consagrados. Aqueles historiadores, eles perdem certos elos que compõem os fatos, os episódios históricos. A vida romana, nos 3 livros de Emmanuel, encontra uma sequência extraordinária. Então, isso é um destaque muito importante. Nós temos também o gênero literário contos. Hilário Silva nos escreve Almas em Desfile, A Vida Escreve. Humberto de Campos nos fala de contos e apólogos e outros livros. Nós temos tipo reportagens espirituais. Nós temos reportagens de Além Túmulo, Gilberto de Campos, Entre Irmãos de Outras Terras, de espíritos diversos. Neste livro, o Humberto de Campos, ele entrevista Pedro, o apóstolo, ele entrevista Marilyn Monroe no cemitério lá nos Estados Unidos, não me ocorre o nome aqui. Ele fala com Napoleão Bonaparte. Na Boa Nova, nós temos uma forma de reportagem também. E nós destacaríamos na Boa Nova uma coisa sublime que Humberto de Campos dedica à mulher. Nós vamos ver na Boa Nova, além da beleza extraordinária do livro, 3 das maiores páginas da literatura mundial nós vamos encontrar no livro A Boa Nova, falando de mulheres. Quando ele fala de Maria, a mãe de Jesus, filho de Nazaré, quando ele fala de Maria de Magdala, aquela que viria a se tornar o grande anjo dos leprosos, no vale dos leprosos, até que ela perde aquela beleza física, tão comprometida com o passado, para se tornar bela espiritualmente. Quando ela retorna à pátria espiritual, é recebida por Jesus, ela que no extraordinário acontecimento do túmulo vazio, quando elas vão visitar Jesus, quando elas vão ver Jesus arredando a lápide onde Jesus se encontrava, ela é a primeira a encontrar a plenitude do Mestre. Ela aparece para Jesus, não mais aquela criatura comprometida com os erros da vida. Nós verificamos, inclusive, meus irmãos, que quanta gente Jesus olvidou os seus erros
assim, eu misturar com ela? Que isso? E o que é que o pessoal vai falar de mim? Mas Jesus não teve esse procedimento. Jesus não quis. Jesus olvidou de imediato os desacertos de Saulo, fazendo-o transformar em Paulo, o grande porta-bandeira do Evangelho de Jesus. Jesus vai buscar Zaqueu, um impiedoso tomador de impostos, de cima do sicômoro, para fazê-lo ressurgir para a vida de amor ao próximo. Jesus faz isso com Maria Madalena. Jesus faz isso com a mulher adúltera, que impiedosamente devia morrer a pedradas, mas que Jesus, que vem com o achote do amor no seu coração, busca ensinar às criaturas que primeiro nós devemos nos julgar, para depois julgar os outros. Amém. Então, Jesus, meus irmãos, completando ainda dessas 3 páginas extraordinárias, nós vamos encontrar a página chamada Joana de Cusa, quando a esposa do intendente Cusa, lamentando que o marido não a seguisse, lamentando que o marido não aceitasse o mestre como o Salvador, como aquela bandeira de amor ao próximo, ele diz para ela que primeiro ela procurasse servir, que ela tinha necessidade de orientar o lar, que ela tinha necessidade de ajudar aquele irmão, porque muitas vezes, meus irmãos, nos desvãos da vida, muitas vezes, aquele marido imaturo é muito mais filho de vocês do que propriamente um esposo. Muitas vezes, aquela mulher que demonstra uma certa insegurança dentro da vida e que demonstra no decorrer da romagem terrena certas leviandades, é aquela filha que no passado a criatura desviou e que hoje ela traz estas características. Muitas vezes nós esquecemos disso, meus irmãos. E na obra do Chico nós vamos encontrar a literatura infantil, através de Neio Lúcio, de Casimiro Cunha, etc. Filhos do Grande Rei, Jesus no Lar, etc. Livros históricos geográficos, como A Caminho da Luz, que é História Geral. Romances de Emmanuel, como nós já dissemos, que provocaram até o surgimento de um vocabulário histórico-geográfico de Roberto Macedo. E livros, meus irmãos, que ocasionaram e que ocasionam ainda grandes indagações. Nós lembramos quando Chico recebeu o título de cidadão belo-horizontino, por proposição do vereador à época Sérgio Ferrara. O Sérgio Ferrara destacava que o livro, há 2000 anos, era uma obra que normalmente não poderia ser escrita por um jovem de pouco mais de 20 anos, numa cidade do interior, aonde ele não tivesse à sua disposição uma biblioteca de pelo menos 20.000 títulos. É o destaque oficial que ele faz acerca da obra do Chico. Mas o Chico adentra também a literatura jovem. Nós temos livros extraordinários numa linguagem de alta identificação com o jovem, de Augusto César, de Jair Presentes, como falou e disse, como Estrelas no Chão, de Espíritos Diversos. A literatura humorística de Cornélio Pires, de Lulu Parola e tantos outros. Cornélio Pires, que sempre nós lembramos de Uberlândia, porque no livro e na biografia dele, feita por Elias Barbosa, ele conta que quando
Cornélio Pires, que era um poeta caipira, nascido no Tietê, em São Paulo, que ele, por razões de os espíritos ter salvo ele de tomar uma injeção que seria fatal para o seu desencarne, ele passou a acreditar nos espíritos. E diz que numa reunião aqui em Belo Horizonte, quem sabe foi até aqui nessa casa, né? Ele está muito quente, o peito muito quente, muito entusiasmado, muito fanático. O Bezerra de Menezes, através de um médium da casa, diz para ele que pior do que o fanatismo, só a descrença. Então fica uma liçãozinha para nós também. Pior do que o fanatismo, só a descrença. Quer dizer, fanatismo é ruim, a descrença é pior ainda, né? Então é importante nós sabermos disso. Obras científicas, nós poderemos dizer todas as obras de André Luiz, especificamente Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, e vamos encontrar também um pouco de intercalado de filosofia e cientificismo, o Consolador. No livro Missionários da Luz, nós verificamos a colocação feita naquele capítulo clássico, extraordinário, que nos fala da reencarnação, que é exatamente a reencarnação de Segismundo, quando a informação é que o pensamento envenenado de Adelino destruía a cromatina dentro da bolsa seminal. Então a gente vendo que o amor hoje não é só artigo de religião, que o amor não é só artigo para os poetas, amor também faz parte da ciência. Aqueles que amam são doentes mais recuperáveis do que aqueles que estão envoltos no ódio. E muitas vezes, meus irmãos, uma gravidez não se efetua por causa do ódio, por causa do rancor, por causa do ressentimento, por causa de aspectos malévolos que se trazem. Então é importante a gente lembrar disso, que o pensamento envenenado de Adelino destruía a cromatina dentro da bolsa seminal. Daí ser inócua a tentativa de gravidez. Temas evangélicos, nós vamos ver os de Emmanuel por excelência. São mais de 10 livros, nós poderíamos citar. É fácil, os companheiros até nos ajudem. Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Livro da Esperança, Palavras de Vida Eterna, Segue-me, Bênção de Paz e etc. Roteiro, né? O roteiro analisa o Evangelho de Jesus. Eu estou dizendo exatamente daqueles que pegam versículo por versículo, né? E de um versículo faz uma página. O roteiro é mais história. Pois é, o roteiro é mais história, né? Então, meus irmãos, nós devemos também lembrar o seguinte: quando nós acharmos que o Evangelho de Jesus já está superado, vamos lembrar naquele livro Obreiros da Vida Eterna, que é um livro em que os mentores espirituais estão organizando caravanas para vir buscar médiuns que estão retornando à pátria espiritual e que no desempenho dos seus papéis, do seu mandato mediúnico, os cumpriram bem, que merecem serem escoltados para o plano espiritual. Eles recebem a visita de um chamado sublime visitante, quer dizer, um companheiro que vem de uma paragem superior ao nosso lar, porque esse companheiro haveria de preparar aquelas entidades do nosso lar para vir estar aqui conosco. Então criou-se aquela expectativa do que traria de novidade,
Porque, gente, os espíritas têm uma tendência para novidade, né? Estão sempre correndo atrás de novidade. Gente, a novidade vai aparecer com a exuberância que nós queremos quando nós já estivermos dando conta da lição para trás. Nós ainda não aprendemos o beabá e estamos correndo atrás de novidade. Porque não é só aprender, é praticar também. Então, o Asclépios é o nome dele, quando chega no nosso lar para orientar aqueles companheiros que viriam aqui, em que a curiosidade está aguçada, Asclépios arranca alvinitentes, pergaminhos e faz a leitura do Evangelho de Marcos, alguns capítulos do Evangelho de Marcos. Veja bem, meus irmãos, nós aqui achamos que ler o Evangelho é coisa do passado, é coisa do meu pai, é coisa do seu avô e tal. Mas não tem nada disso, meus irmãos. Nós ainda temos que mergulhar no estudo do Evangelho para que nós possamos aprender e aprendendo pôr em prática. Nós ainda temos uma caminhada imensa pela frente. Mas nós vemos ainda a influência da obra do Chico, meus irmãos, no cinema. Nós citaremos o Edifício Joelma, por exemplo, que nasce de uma mensagem trazida pelo Chico. O Edifício Joelma, daquele incêndio pavoroso, né? Nós temos o teatro, que já foi passado em várias cidades, várias capitais, Além da Vida, tem uma peça que chama Nosso Lar. Na televisão, tanto na antiga Tupi quanto na Globo, aquela novela A Grande Viagem, que parou o Brasil no horário, né? Quem não se lembra, né? No rádio, páginas avulsas, rádio teatro, como há 2000 anos, etc. Jornais, revistas, reportagens e páginas avulsas. Muitas dessas páginas eles apresentam como se elas fossem apócrifas, ou seja, não dão a origem. Há pouco tempo nós tivemos que ir a Ibirité, lá na Grande Belo Horizonte, visitar a Fazenda Medeiro, obra extraordinária deixada pela grande educadora Helena Antipoff. Então nós chegamos lá e quando nós entramos, uma sala muito bonita, está lá a oração da criança, num quadro desse tamanho. Oração da criança. Aí começa: diz que sou o futuro, ampara-me o presente. E vai. Eu já conheci o valedor, eu vou ter a alegria de ver embaixo o nome da Meimei e a explicação, que é uma psicografia do Chico. Tinha nada, gente. Tinha nada. Quer dizer, então eles têm lançado o nome. É por isso que nós, às vezes, quando publicarmos páginas espíritas, devemos tomar um cuidado sempre de mencionar a entidade, se tratar de uma página psicografada, a entidade, o médium, o dia e o local, para dificultar essas piratarias literárias que ocorrem de vez em quando. No judiciário, meus irmãos, veja bem, a presença do livro, da obra do Chico no judiciário. Nós já tivemos 2 absolvições em júris realizados no Brasil. Um em Goiânia, outro no Mato Grosso, baseado em mensagens do Chico. O caso mais conhecido é daqueles meninos, daqueles rapazinhos que eram amigos e que o vizinho vai à casa do Zé Maurício, lá encontra o revólver do pai do Zé Maurício em cima do guarda-roupa. Quer dizer, abrindo parênteses para dizer que arma de fogo só causa tragédia, não ajuda ninguém. Eu nunca ouvi dizer que arma de fogo ajudasse quem quer que seja. Não é só arma de fogo, não é arma branca nem, né? Então, o vizinho pega o revólver no pressuposto que o revólver não
do Zé Maurício. O pai vira uma fera e fica extremamente triste com a morte do filho. E fica revoltado e abre processo e tudo. E ainda assim não se contenta com o processo. Claro, o processo não devolve a vida do seu filho tão jovem. Então ele vai ao Chico. Chega lá no Chico, o Zé Maurício dá uma mensagem explicando os porquês da vida, explicando a lei de causa e efeito. E mais do que isso, quando o Zé Maurício assina tal qual a assinatura dele na carteira de identidade. Então isso é a peça fundamental para o processo penal instaurado. E o menino é absolvido. O outro caso é de uma miss no Mato Grosso, que o esposo ou noivo, esse detalhezinho que me fugiu, é acusado de matá-la. Mas ela também põe as coisas em prato limpo, dizendo que não foi bem assim. E conta direitinho como é que foi. O Chico é ouvido por carta precatória em Uberaba e o processo também termina com a sentença do juiz inocentando o ex-noivo da ex-miss. Na música, gente, a presença da obra do Chico, quem ainda não ouviu, por exemplo, aqueles versos extraordinários do Emmanuel, do Públio Lentulus para Lira, né? Alma gêmea, alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão, quando eu andava no mundo, e vai por aí afora, não tem mais coisa para dizer. Mas eu ainda lembraria versos bonitos em que Jesus, em que Casimiro Cunha, através da psicografia do Chico, diz assim: agradecemos, Jesus, o amparo de teu afeto, a luz, a alegria, o teto, a paz, o conforto e o pão. E porque nada tenhamos para dar-te as mãos divinas, em nossas mãos pequeninas trazemos-te coração. Amém. Vou para frente. Meus irmãos, influenciando cantores brasileiros, compositores brasileiros, como Roberto Carlos, por exemplo. Roberto Carlos teve a competência, teve o desprendimento de dizer no antigo programa do Flávio Cavalcante, quando Flávio Cavalcante, dentro daquele seu ímpeto de jornalista, pergunta a Roberto Carlos: Roberto, estão falando que as suas músicas, as letras são psicografadas pelo Chico. Ele falou: não são, mas sofrem muita influência da obra do Chico, porque eu recebo mensagens que o Chico me manda, sempre manda regularmente pelo correio. Então ele dá esse testemunho. E ele tem aquela música que ele fala: um dia, sei, eu não lembro direito. Canta aí, certo dia, quando esteve. Exato. Eu falo da reencarnação assim, ó, ipsis literis, tranquilinho da Silva. Né? Então, sem dúvida nenhuma. Ele influencia também o Fábio Júnior, que tem música para o Chico, Vanusa, que fez música para o Chico, né? O Ituiutabano
Moacir Franco, que fez música para o Chico. Nós vamos encontrar a obra do Chico na fonografia, nos LPs, nos CDs, né? Como exemplo gramatical. Gente, o gramático Cândido Jucá Filho cita a obra do Chico como uma forma escorreita, como uma forma pura, como um estilo límpido, cristalino de escrever. Ele cita a obra do Chico. Na pintura, através da ideoplastia, nós temos essa página, esse retrato maravilhoso de Maria, né? O lírio de Nazaré, que é exatamente a visão do Chico, em que ele esteve por 10 vezes no estúdio de um pintor e resultou esse quadro extraordinário, essa beleza extraordinária que é o retrato de Maria. O Chico abrange irmãos de outras plagas através do esperanto, através do francês, através do inglês, através do espanhol, através do japonês, através do tcheco, né? São recursos que ele tem encontrado. Nós temos, como eu já disse, o Chico sempre trabalhou em materializações até o dia, meus irmãos, em que o Emmanuel aparece para ele e dentro daquilo que eles combinaram no início, Emmanuel fala para ele assim: ficam encerradas estas reuniões. O fenômeno deslumbra algumas pessoas, mas o livro espírita é chuva que beneficia lavouras imensas. E deu uma boa noite e nunca mais o Chico realizou sessões de materializações. A sintonia da obra do Chico com Jesus. Com Jesus. A obra de Emmanuel com Jesus. Em 1959 surge Religião dos Espíritos, que analisa o livro dos Espíritos. 1960, Seara dos Médiuns, que analisa o livro dos Médiuns. Em 1961, Justiça Divina, que analisa o céu e o inferno. No centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, surgem 2 livros. O livro da Esperança, de Emmanuel, e o Espírito da Verdade, de Espíritos Diversos. De 100 em 100 livros, até os 300 livros, porque os 400 eu não tenho ainda a informação. No 100º livro surge Poetas Redivivos, de autores diversos. Do 100º surge Linha 200, de Emmanuel. No 300º, Palavras do Coração, de Espíritos Diversos. Gente, o Chico foi um privilegiado? Muita gente responde que sim. Mas não, de maneira nenhuma o Chico foi um privilegiado. Ao contrário, o Chico soube fazer do livre-arbítrio dele, até gostaria de fazer uma pequena figurinha aqui, que, embora o tempo não parou hora nenhuma, então nós temos aqui o livre-arbítrio bem utilizado. A gente começa de um pontinho, e foi o que o Chico fez. Um pontinho imperceptível. E uma espiral ao universo foi surgindo. Esse é o trabalho do Chico, sem fim, no caminho do sem fim. Muitas vezes, meus irmãos, o nosso livre-arbítrio, nós o envolvemos de tal forma ao negativo, que nós fazemos uma espiral ao contrário, que vai redundar num beco sem fim. O Chico só fez utilizar bem o seu livre-arbítrio. Uma criatura que tem até hoje o abdômen marcado por cicatrizes de garfadas aplicadas pela sua madrinha. Uma criatura que durante toda a sua vida passou pelas armadilhas dos jornalistas. Uma criatura que chegou a ter um processo nas costas, como no caso Humberto de Campos. Uma criatura que já nos confessou uma vez que perante os espíritas ele encontra uma dificuldade imensa por causa da falta de objetividade dos espíritas.
Essa criatura é um privilegiado de maneira nenhuma. É uma criatura que ao longo da vida valorizou a vida e hoje está onde está. Ele já recebeu títulos em diversas cidades, ele já demonstrou ser um autodidata impressionante, ele já recebeu o título de construtor do progresso da fraternidade através da FIENG. Ele acaba de receber em 99 a Comenda da Paz Chico Xavier. Então ele é tudo isso. O Chico, meus irmãos, ele é um ser humano, nos aceita como somos, é veemente quando necessário, defende com ardor a sua individualidade. Ele costuma dizer, os outros são como são, mas eu continuo eu mesmo. Não é subserviente, é livre porque aprendeu a obedecer e tem o amor como base. O amor que, segundo Erich Fromm, é justificativa à presença humana. Só o amor é justificativa à presença humana. Emmanuel nos ensina dizendo, quem aprende caminha, mas quem ama está na frente. Ou o Espírito de verdade quando nos diz, espíritas, amai-vos uns aos outros. Segundo, instruí-vos. Ou Paulo quando nos diz, o saber se infunda, mas o amor edifica. Ou ainda quando Jesus nos conclama, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nos fala da qualidade do seu amor. O Chico, com seus 75 anos, de pleno amor ao próximo. Sem amor, às vezes, meus irmãos, nós somos grandes tarefeiros, nós somos campeões de beneficência, mas somos mendigos de luz no plano espiritual. Às vezes nós chegamos baldos de luz, baldos de conhecimento maior, porque tudo que nós fizemos, às vezes foi uma negociada. Quando nós falamos assim, nós temos um medo incrível de ficar no umbral. Por isso que eu faço campanha do quilo. Então, gente, isso aí é negociata. Isso aí não é amor ao próximo. Nós temos que falar, gente, eu preciso fazer campanha do quilo, porque a minha presença, eles falam que toda vez que um campanheiro deixa de realizar a campanha do quilo, é uma pessoa que deixa de comer. Então nós precisamos pensar nisso. O Chico está escolhido entre os 8, porque os auditores independentes da Receita Federal fizeram uma enquete entre si e votaram em 8 vultos da humanidade. Alberto Santos Dumont, Alberto Seib, Jesus, Madre Teresa, Chico Xavier, Nelson Mandela, Carlitos e o Seib. Então a gente vê a coisa. Para finalizar, meus irmãos, nós temos aqui uma curiosidade, uma informação curiosa, que quem nos passou foi o nosso saudoso Zenon Vilela. Eu tenho aqui, que ele diz o seguinte: em 1952, o Chico escreveu 2 livros em 2 dias. Roteiro de Emmanuel, com 172 páginas, e Pai Nosso, de meio, com 104 páginas. Em 1963, o Chico escreveu 2 livros em 2 dias. Opinião Espírita, com 204 páginas, Sexo e Destinos, com 360 páginas. Em 31 de março de 69, quando se comemorava o passamento de Kardec, 2 livros no mesmo dia, Passos da Vida, com 156 páginas, Estante da Vida, com 184 páginas. Eu gostaria, meus irmãos, de ir encerrando, porque o companheiro já fez cara feia para mim, eu sei que é hora de interromper. Brincadeira, não tem jeito de fazer cara feia, né? Mas nós já estamos encerrando, dizendo o seguinte, gente: nosso propósito não é de trazer uma louvação para São Luís,
Porque quem conhece o Chico sabe que ele detesta esse tipo de coisa. O nosso propósito é para que nós possamos nos inspirar no trabalho dessa criatura. É para que nós possamos nos sentir engrandecidos para a prática do bem e do amor ao próximo. O Cristo disse assim, que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e mais ainda. Veja bem, e nós ainda não fizemos nada do que ele fez. Né? Quer dizer, então o que Jesus prova é que nós temos uma potencialidade imensa conosco. Nós temos que fazer o seguinte, meus irmãos, nós devemos trocar esse estado mental nosso, que às vezes nós estratificamos a nossa presença na casa espírita. Às vezes nós criamos um hábito de vir à casa espírita, mas que cai numa rotina. A maioria de nós, eu vou porque eu tomo passe e água frutificada. São duas belíssimas terapias, mas nós não temos que oferecer, nós temos muito que oferecer à casa espírita. Nós não somos apenas os que viemos buscar, nós viemos doar também. Quando se faz uma radiação em favor dos hospitais, dos asilos, das cadeias, etc., se nós acoplamos o nosso pensamento uns aos outros, esse nosso grito, esse nosso pensamento é muito mais vigoroso, muito mais fraterno,